A paz do Senhor Jesus, amém? Você tem fé? Amém? Então vamos orar acreditando que Deus está nos ouvindo e fará a sua vontade em prol desses que necessitam, amém? Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, nós estamos colocando diante de Ti, Senhor, essa noite. Senhor, todas essas famílias, pessoas, Senhor, que foram apresentadas nesta oração. Deus maravilhoso, Tu detém o poder, a autoridade sobre terra e céus. Tu és, Senhor, o Criador, Senhor, da nossa vida. Controla a nossa história, controla o nosso futuro. E nós colocamos todas essas vidas em Suas mãos. Em nome do Seu Filho Jesus Cristo, nós pedimos, Pai, faça um milagre. Traga a cura, traga a salvação, traga o livramento que Seus filhos precisam. Pai, nós estamos reunidos como igreja na Sua presença esta noite, clamando, Senhor, e suplicando a Ti, porque nós dependemos da Sua vontade, nós dependemos do mover das Suas mãos. Em nome de Jesus, Pai, visite os necessitados agora, Pai, visite os enfermos agora, Pai, visite os que estão fracos agora, Pai, e levante, Senhor, o Seu povo para a glória do Seu nome, para que todos vejam que nós servimos a um Deus vivo, poderoso e que faz milagres, em nome de Jesus, amém. Se você crê nisso, aplaude o Senhor, transformá-lo ao Senhor, amém? Cumprimentando os irmãos com a paz do Senhor. Glória a Deus. Então eu vou pedir para que você expresse sua alegria através de suas palmas. Senhor, muito obrigada, nós chegamos até aqui, Deus, o Senhor nos sustentou. Então aplauda bem forte ao Senhor, porque nós conseguimos. E nós vamos adorar, nós vamos bendizer, nós vamos louvar juntos. E também adorem ao Senhor com seus instrumentos, amém? Em alegria e gratidão a Deus por mais este culto. Glória a Deus, aleluias. Assim, ó. Os irmãos lembram como é que faz assim, ó? Pra bater palma? Faz tempo, não faz? Que a gente não ouve aí na cima, Débora. Evangelista Débora, olha aí. Santo, 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 Santo é o Senhor, poderoso. Diga, digno de toda glória, digno de toda Santo, 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 Santo é o Senhor.
digno de toda glória, digno de toda honra e de receber hoje o louvor. Louve, 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 louve. Ouve, exalte ao Senhor. Ouve seu nome para sempre. Só igreja, só igreja, só igreja. Hey. Olha os irmãos cansados, ó. Hey. Oh. É fácil, vai, irmãos. Louve, louve, louve. A irmã Débora, toda vez que ela prega, ela fala assim, ó: eu não consigo cantar. A irmã Débora, toda vez, a evangelista Débora, toda vez que ela vai pregar, ela fala assim: eu não canto. Mas agora, vocês acreditam, irmão, que da igreja inteira eu ouvi só ela aqui, ó? Aleluia. Tem mais gente corajosa que nem a irmã Débora, assim, ó. As irmãs assim, ó. Ou pode ser assim também. Louve, exalte ao Senhor. Aos homens assim. Louve seu nome para sempre. É o ensaio, entendeu, os irmãos? Louve. Aí as irmãs, é o ensaio, é o ensaio. Louve, exalte ao Senhor. Tá bom? Vamos lá? Ei. Tô começando a sentir. Vamos louvar. Ei, ei, ei. Louve. Louve, exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Muito obrigada, Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, parece que eu sou efusiva. Ou então, meu Deus, a Marina está agitada. Mas um ano de 2020, como nós passamos, se num culto de ceia eu não tá alegre, não tá feliz, eu não tá pulando, irmãos, não sou eu. Porque eu sei o que eu passei esse ano, eu sei os livramentos que o Senhor me deu, e eu sei que se eu estou aqui hoje em pé, podendo ver todos os irmãos, é porque as misericórdias do Senhor se renovaram sobre a minha vida todas as manhãs. Você sabe o que te trouxe aqui. Então é você que sabe o culto que você vai apresentar ao Senhor. Amém? Entregue-se, entregue-se, se for de todo o seu coração. Aleluia, Jesus. Deus poderoso, estás vestido de majestade. Os céus declaram seus feitos, tua grandeza e amor sem fim. Só tu, Senhor, és Deus. Outro como tem não
exaltarei, meu Deus, meu Rei. Deus poderoso, estás vestido de majestade. Os céus declaram seus feitos, sua grandeza e amor sem fim. Só tu, Senhor, és Deus, outro como tu és, não há. As nações declaram, Senhor, quão grande é. Forte tu és, santo tu és, tua misericórdia é pra sempre. Justo tu és, grande és, teu nome exaltarei, meu Deus, meu Rei. Forte tu és, santo tu és, tua misericórdia é pra sempre. Justo tu és, grande és, teu nome exaltarei, meu Deus, meu Rei. Cante mais uma vez. Só tu, Senhor, és Deus, outro como tu és, não há. As nações declaram, Senhor, quão grande é. Forte tu és, santo tu és, tua misericórdia é pra sempre. Justo tu és, grande és, teu nome exaltarei, meu Deus, meu Rei. Forte tu és, santo tu és, tua misericórdia é pra sempre. Justo tu és, grande és, teu nome exaltarei, meu Deus, meu Rei. Glória a Deus, nós agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Os irmãos podem tomar assento um instante. Glórias a Deus. O nosso Deus, Ele é justo. A Marina falando aqui, irmãos, acerca do ano de 2020. E nós vemos o quanto nós padecemos no decorrer desse ano. O quanto foi difícil passar esse momento aí. Mas conforme diz os Salmos, até aqui nos ajudou o Senhor. E com certeza o nosso Deus prosseguirá nos ajudando. Ele estará conosco, como Ele mesmo disse que estaria conosco todos os dias. Estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, tendo Deus conosco, nós passaremos e passaremos com alegria pelas dificuldades, pelos problemas que surgem, pela adversidade que nós temos que enfrentar todos os dias. Crentes, confiantes de que o Senhor passa conosco. Ele nos ajuda, Ele nos dá direção.
Irmãos, eu preparei um assunto, é o assunto que eu achei que eu tinha que falar dentro desse assunto. E durante a semana eu li, eu recebi. E é engraçado observar que no culto de ontem, quando nós chegamos aqui para o culto de libertação, Deus trouxe um pastor aqui, e ele começou a conversar comigo após o culto. A pastora Ana Paula pediu para que eu viesse até aqui, que eu sentei lá no fundo, para que o irmão queria orar por mim. Eu vim atrás da oração. E nós conversamos um pouco, e logo em seguida veio o momento da oração. E após a oração, irmãos, ele citou uma frase que eu achei interessante. Ele pegou o texto que eu estava estudando, lendo, e me falou um monte de coisa de Deus dentro daquele texto. Eu falei, Jesus, é engraçado isso aqui não é texto para a igreja. Nesse texto, Deus queria falar comigo. Então, Deus passou a semana inteira comigo falando dentro de um texto, que eu achava que era um preparo para falar com a igreja. Mas o nosso Deus, ele é bem misterioso, viu, irmãos? Ele trabalha de um jeito que você se assusta na forma como Deus faz as coisas. O objetivo de Deus naquele texto era me fazer levantar a cabeça, me fazer acreditar mais, me fazer confiar mais, me fazer esperar mais, levando em consideração que a obra é dele, a igreja é dele. A igreja, ela é de Deus. Nós aqui, irmãos, na terra, somos meros instrumentos de Deus para fazer alguma coisa, porque às vezes a gente nem faz aquilo que nós deveríamos estar fazendo. E o Senhor perde o tempo que for para nos colocar de volta no nosso lugar sempre. E foi o que o Senhor fez comigo no decorrer da semana. E eu louvo muito a Jesus por isso. Porque, entre tudo, o Senhor Deus citou uma frase, irmãos, usando aquele irmão, que eu achei muito interessante. Ele disse, sou eu quem estou processando as coisas, sou eu quem estou fazendo tudo isto. Assim como eu fiz ir, eu farei voltar. Mas te prepara para receber novas pessoas. Falei, Falei, se Deus está falando, deixa Deus falar. Vamos fazer o justo julgamento que nos ensina a Bíblia. Vamos aguardar o cumprimento. E é interessante nós observarmos isso, que Deus, ele tem prazer ainda em estar conosco. Um dos nomes de Jesus é Emmanuel, Deus conosco. Deus tem um prazer imenso de estar conosco, de falar em nossas vidas. Deus tem um prazer muito grande nisso, irmão. Deus gosta de falar comigo, gosta de falar com você. Só que nós muitas das vezes não estamos dispostos a querer parar e ouvir Deus falar. Às vezes nós não estamos dispostos a parar e ouvir Deus falar. Tem um louvor que eu gosto muito dele, que ele fala assim, olha, pare nesse instante, reverência no lugar, eu sinto que o meu Deus quer falar, Ele fala como quer, Ele usa quem quiser, o importante é que o nosso Deus quer falar. Deus tem uma palavra para você. Deus tem uma palavra para você. Às vezes levado pela aflição, pelo medo, pela ansiedade, pelo desespero, nós não temos paciência de pararmos para ouvir Deus falar. Em alguns casos a gente até se mata, né? Naquele desespero fala, não, Deus não vai falar comigo não, não vai falar. Eu estou passando por isso, por aquilo outro, ninguém aparece para me ajudar, nada disso. Deus fala assim, vou falar com você sim. Só que pare e me escuta. Nós como cristãos precisamos ter um negócio chamado sensibilidade à voz de Deus.
Deus, Ele fala conosco no meio das tormentas, no meio das dificuldades, na hora em que tudo parece contrário, Deus, Ele chega, Ele fala. Só que eu tenho que ter sensibilidade para ouvir quando Deus está falando comigo. E isso, irmão, é de extrema importância. Louvado seja o nome do Senhor. E no decorrer da semana, Deus falou bastante comigo. E eu achava que era para a igreja. Aí hoje eu tive que fazer a recapitulação de tudo. E tentar aplicar na minha vida. E ali eu pude ver que na realidade Deus estava simplesmente me reforçando. Ele estava me dando um novo ânimo, estava me dando força, estava me dando determinação para continuar lutando, para continuar combatendo as causas dele. E eu louvo muito a Jesus por isto. Bendito seja o nome de Deus. Irmãos, nós estamos diante de um texto que fala sobre a igreja primitiva. Que fala sobre um fato muito interessante no nascimento da pregação do Evangelho. E nós bem sabemos que o remédio que Deus deu para a humanidade, foi o Evangelho. O remédio que Deus deu para a humanidade foi a morte do seu Filho na cruz do Calvário. Foi as boas novas que a gente proclama, que é o sacrifício de Jesus por nossas causas. E nós vemos aqui, irmãos, como sugere para nós aqui o título da leitura que fizemos, as primeiras conversões, os primeiros contatos das pessoas diretamente com Deus. Diz-nos a palavra do Senhor que depois que os discípulos do Senhor, os apóstolos do Senhor ali receberam o Espírito Santo de Deus, eles ficaram valentes, dirigidos por Deus, com o coração pronto, dispostos a fazer a vontade de Deus, dispostos a obedecer Deus em tudo o que Ele queria. E conta-se que o apóstolo São Pedro fez um discurso arrebatador, que ele conseguiu ganhar muitas almas para o Senhor. Nos diz o verso 37, e ouvindo eles isto, compungiram em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Irmãos, é uma pergunta que paira todo dia neste mundo. O que eu faço? O que eu preciso fazer para que os meus problemas sejam solucionados? O que eu preciso fazer para que eu alcance esta promessa de Deus? O que eu preciso fazer para que essa tormenta na minha vida pare? A pergunta feita pelas pessoas ali era o que eles precisavam fazer para receber as bênçãos de Deus, para receber aquele evangelho que Pedro havia pregado. Mas parafraseando, irmãos, a gente pode jogar para os nossos dias. Mesmo nós hoje que já conhecemos o evangelho, quantos de nós não estamos com a nossa fé fraquejando, quase caindo, balançando, de tanta aflição, de tanto desespero? Nós estamos terminando um ano, irmãos, que foi um ano complicado para as igrejas na face da terra. Eu estava vendo esses dias um documentário de um pastor lá na Itália. Quando começou aquele período que todos nós acompanhamos, que foi lá que o negócio ficou feio, quando a pandemia, quando o Covid chegou lá, as pessoas morrendo, doentes, morrendo. Naquela ocasião eles pediram para as igrejas fechar, fechou, parou, a igreja parou de funcionar. O pastor também fechou a igreja junto com todos ali, e foram todos para casa. Quando disseram, podem abrir as igrejas novamente, diz esse documentário que o pastor abriu a sua igreja, foi lá também. E só que algumas pessoas da igreja, que não era tão de área de risco, começou a dar suporte para as pessoas que estavam em casa. E quando souberam que a igreja ia abrir,
eles correram lá e prepararam a igreja de um jeito para que o pastor entendesse, sem um choque muito forte, o que havia acontecido na sua igreja. Irmãos, esse vírus, ele dizimou praticamente quase que toda a igreja. Então, em cada banco que sentava cada pessoa, eles colocaram uma placa, colocaram alguma coisa que lembrasse aquela pessoa para o pastor. E ele entrou na porta da igreja, que entra por esta porta, e contemplava os irmãos assim. Ele entrou na porta da igreja e ele percebeu que não tinha quase ninguém, mas que tinha buquê de flores, que tinha fotografia, que tinha um monte de coisa nos lugares em que as pessoas tinham o hábito de sentar. E disseram, pastor, essas pessoas que estão representadas por esses objetos foram pessoas que durante essa pandemia o nosso Deus permitiu que fossem embora, que partissem para a eternidade. E então 2020, irmão, não foi um ano assim que podemos dizer, um ano de júbilo. Mas nós temos o privilégio de ter tido a presença de Deus e de não ter lembrança ruim de muita gente, de muitas pessoas que partiram. Porque partiu pessoas dentre nós também, mas não foram muitas. E nós precisamos o tempo todo agradecer a Deus. A pergunta feita foi: que faremos, varões e irmãos? Eu creio que foi a pergunta do pastor também. Senhor, o que eu faço agora? Porque você passa a não ter mais aquele ânimo para realizar as coisas de Deus. E eles perguntavam para os apóstolos: o que faremos, varões e irmãos? E Pedro cita uma frase muito boa: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Se arrependa. Muitas das vezes, irmãos, tem males que eu carrego comigo, que são consequências de atitudes minhas. São consequências de coisas que eu fiz. Isso aí é muito óbvio. Aquilo que você semear, você vai colher. E vai colher onde semeou. Não tem como fugir disso, é uma realidade. E na maioria das vezes a gente não se arrepende do que fez. E não entendemos também a colheita que nós estamos recebendo. O arrependimento entra aí. O apóstolo convida as pessoas a se arrepender dos seus pecados, a se arrepender dos seus erros, a se arrepender das suas falhas, das suas pisadas de bola. Se arrependa. E para eles ele deu o conselho: se arrependa e seja batizado em nome de Jesus Cristo. Para nós, irmãos, a palavra é: se arrependa e retome. Se arrependa e retome a caminhada. Esta é a ordem de Deus para as nossas vidas. Conta-se a história, irmãos. É um livro, ele é abaixo da Bíblia, é o livro mais vendido no mundo. É o livro chamado Peregrino. Lá conta-se a história que o evangelista, ele foi levado por um dos sentimentos que se apresenta para ele, o fez desviar. E ele foi levado para fora do propósito estabelecido para ele. E lá ele se encontra novamente com um outro sentimento, que fala para ele: você está muito longe da sua rota. Você está muito longe da sua rota. Volta até onde você saiu e retoma a sua rota de novo. Nós precisamos ter na nossa cabeça isto, o tempo todo. Errar, irmãos, é humano. Errar, todos nós estamos sujeitos. Mas nós precisamos voltar na posição em que nós e retomar a nossa vida. É tão simples, né? Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então Deus, por sua vez, na época em que nós vivemos, que é a dispensação da graça,
Deus não diz assim, você pecou agora, esse pecado seu é para a eternidade, você vai morrer e pronto, acabou. Não. Fala, volta lá, começa tudo de novo. E aí, irmão, a gente começa e nós somos abençoados. E ele fala de uma coisa muito interessante também no texto, que as promessas de Deus foram para eles, para os filhos deles, para nós, para os nossos filhos, para quem veio antes de nós, para quem há de vir depois de nós. As promessas de Deus é abrangente, ela chega e ela alcança, ela cumpre o propósito pelo qual ela é mandada. E nós observamos uma coisa, que as pessoas deram ouvido a tudo que foi dito. As pessoas deram ouvido ao que elas ouviram. Ali, Pedro, ele alcançou o objetivo dele. O objetivo dele era levar as pessoas a se arrepender dos seus pecados, a se arrepender dos seus erros e serem batizados em nome de Jesus. E eles se arrependeram dos seus pecados, se arrependeram dos seus erros, e diz-nos o texto aqui, de sorte que foram batizados, que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas à igreja, porque eles aceitaram o que Pedro pregava, o que Pedro falava. Irmãos, por que nós não vemos milagre nos dias de hoje, estando nós com a mesma palavra na mão? Nós estamos com a mesma palavra e nós não conseguimos ver esse milagre acontecer. Nós não conseguimos ver esse milagre de Deus acontecer em nossas vidas, acontecer no nosso meio. Hoje, na verdade, a igreja está sofrendo uma diáspora. As pessoas estão debandando. Já nesse tempo, havia uma convergência de pessoas. As pessoas estavam vindo para a igreja. Nós precisamos mudar os nossos métodos, a nossa maneira de agirmos, de procedermos, de sermos, para que o Senhor Deus tenha total liberdade sobre as nossas vidas. É exatamente, irmãos, o que nós não estamos fazendo. Mas como é que nós podemos fazer isso hoje? Veja no verso 42 o que diz assim a palavra do Senhor. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Aqui é citado 1, 2, 3, 4. É citado 4 coisas que aquelas pessoas que se batizavam, que se chegavam à igreja, que a igreja tinha hábito de fazer. Elas perseveravam na doutrina dos apóstolos. Ser perseverante na doutrina. Quando se fala em doutrina, fala-se de ensinamento. Quando fala de doutrina, nós falamos de ensinamento. O Senhor fala na sua palavra assim, goteje a minha doutrina como orvalho. Em outras palavras, ensine o tempo todo. Ensine o tempo todo a minha palavra, a minha doutrina. Quem está disposto a aprender, irmãos? Hoje as pessoas não estão dispostas mais a aprender sobre Deus. Não estão dispostas mais a querer ouvir a vontade de Deus. Não. Entre tudo que eu estava lendo, irmãos, essa semana, eu estava vendo uma questão sobre o temor de Deus. Temor, ele é uma forma bem profunda de respeito que engloba a obediência. O temor, ele é uma forma, é um sentimento bem profundo que você sente de respeito e que envolve também a obediência a Deus. Temor não é medo,
temor não é desespero. E essas pessoas aqui, irmãos, eles perseveravam nisto, em tudo o que se ensinava acerca de Deus. E nós observamos uma coisa, que a igreja primitiva, ela tinha como princípio sempre pregar para as pessoas o temor de Deus. Respeite a Deus. Respeite as ordens de Deus. Respeite o querer de Deus. O homem pecou, irmãos, lá no comecinho, lá no Éden, exatamente porque ele não teve temor da ordem de Deus. Se Adão tivesse, irmãos, lá no Éden, se lembrado do que Deus disse para ele, e dissesse, o meu Deus é terrível, eu tenho certeza de uma coisa, eles não teriam caído. Quando Eva veio apresentar para ele o fruto, dizendo, olha, a serpente me disse que é gostoso, vamos comer? Ele iria para ela, não. A ordem de Deus é para comermos de todos os frutos do jardim, menos desse. Então nós não vamos comer. Faltou para Adão temor. Falta para nós também nos nossos dias, irmãos, temor. Falta para nós, nos dias em que nós vivemos, temor. Respeito, obrigado, irmão, Deus abençoe. Respeito, muito respeito a Deus, um respeito profundo, uma coisa que nasce lá dentro. Um negócio que nada arranca. É interessante você parar para pensar, quando você começa a sentir temor, ele vem trabalhar aqui dentro. Ele vem aqui, ele comove o coração, ele mexe com os sentimentos, ele mexe com tudo. E às vezes ele traz até um calafrio quando você começa a ter temor, quando você teme a Deus, acima de tudo. Vem até um certo um calafrio que bate e você fala, Jesus do céu, eu não posso fazer isso. Senhor eterno, eu não posso fazer isto. Eu não posso, Deus, viver isto. Por quê? Porque eu tenho temor de Deus. E isso está na Bíblia, nós precisamos ter temor de Deus. Eu vou contar uma história para você que parece engraçada. Você sabia que o diabo teme a Deus? Ele teme a Deus de uma forma tão grande que você não tem ideia. Ele teme que estremece. Ele conhece Deus. Nós crentes que somos folgados, a gente leva a Deus de qualquer forma. A gente leva a Deus de meu amigo, meu parça, meu isso, meu aquilo. Irmãos, Deus é Deus. Deus é Deus na minha vida, Deus é Deus na tua vida. Por mais que nós achemos que somos bem chegadinhos de Deus, Ele é Deus na nossa vida ainda. Ele merece ser temido. E nós observamos que a doutrina dos apóstolos era tema a Deus. Observe Ananias e Safira. Vocês não temeram a Deus, Ananias, nem você nem Safira, sua esposa, ao fim deles. E a cada instante, inclusive ali, Deus nos ensinou a temê-lo nas nossas afirmações. Ele nos ensinou a não tentar ludibriá-lo com mentira. Porque Deus precisa ser temido. Nós não podemos banalizar Deus entre nós, irmãos. Muitas das vezes estamos pregando destemor. O destemor nós estamos pregando. Eu me lembro, irmãos, o meu pai, ele sendo católico na ocasião, ele ensinava a gente a temer Deus de um jeito. Tudo que a gente ia fazer, se envolvesse brincadeira, que Deus estivesse presente, ele dizia não. E se insistisse, a gente apanhava. E se insistisse com a brincadeira, ele batia. Deus precisa ser respeitado. Então respeite Deus. Uma ocasião ele citou uma frase assim, brinca comigo, mas não brinca com Deus. Então até os quadros que ele tinha na parede, aquelas coisas todas, quando a gente passava, quando você chegava da rua, que você se via diante desse, tinha que se benzer inteiro. Porque ele ensinava isso como forma de temor. Tema a Deus. Eu vou contar uma história para vocês, eu era bem criança,
Mas toda sexta-feira da paixão, você sabe que a igreja católica eles fazem, eles têm um método, estilo deles de viver. Vocês sabiam que na minha casa, até mais ou menos umas 1, 2 horas da tarde, na sexta-feira da paixão não tinha nem café e nem almoço? E meu pai dizia, tem que temer a Deus. Ele falava, Deus te deu comida o ano inteiro, você vai ficar pelo menos meio-dia sem comer. E ele fazia os filhos fazerem um jejum. Os que estavam na casa dele, tinha que jejuar. E a gente criança, barrigudo, cabeçudo, pesudo, né? Queria comer tudo que estava na frente, era um desespero. Dava até raiva da sexta-feira da paixão, porque não tinha comida no horário que a gente queria. Mas, e fazia a gente acordar cedo. E quando acordava cedo, tinha que fazer a reza lá no pé da cama. E não pensava que ia deitar de novo, não. Ia ter que ficar acordado e com fome. Ele ensinava o temor do jeito dele. Mas, irmãos, era a doutrina dos apóstolos. Ele ensinava a igreja, os cristãos ali a temerem a Deus. E Deus concordava com eles. E Deus concordava com o ensinamento que eles davam. E a igreja perseverava exatamente nisto. A igreja perseverava nesta missão de temer a Deus conforme a doutrina dos apóstolos. E uma outra coisa que a igreja fazia bastante, irmãos, era a comunhão. Ela era perseverante também na comunhão. O que às vezes na nossa cabeça, quando se fala em comunhão, a gente fica... Não, comunhão é estar sentado junto. Nós podemos estar sentados aqui e não estarmos em comunhão. Exato, nós podemos estar sentados aqui e não estarmos em comunhão. E não vivermos em concordância. O que gera separatismo, o que gera divisão. Tudo que gera separação é oposto à comunhão. Nós estamos aqui, irmãos, diante de 4 cestos, trazendo consigo vários cálices individuais. Engraçado é que esse pão aqui é o mesmo pão, ele foi cortado de uma unidade só. Então ele pode ser servido assim. Quando sairmos daqui hoje, todos nós vamos levar dentro de nós alguma coisa em comum. Todos nós vamos ter dentro do nosso corpo um pedacinho desse pão. Esta é a nossa comunhão. Vai existir algo em comum entre nós. Algo que vai ser comum a todos. Quando sai da porta, fala, esse aqui tem um pedacinho de pão dentro da barriga. Aquela ali também tem um pedacinho de pão dentro da barriga. E assim vai indo. Todos nós vamos levar isto. Isso é uma coisa comum para nós. Olhando pelo lado material. Irmão, ser bom é uma coisa comum ao cristão. Ser temente a Deus é uma coisa comum ao cristão. Fazer o bem é uma coisa comum ao cristão. Quando a pessoa olha para mim como crente, como cristão, ela espera de mim um monte de coisa que um cristão faz. O diabo está tentando queimar a visão do crente, olhando pelo lado financeiro, dizendo que nós somos todos ladrões. Ele está tentando queimar o crente dessa forma. Mas ainda é comum nós perseverarmos na comunhão, irmãos, na comunhão no sentido espiritual. Se alguém fizer uma pergunta para o João Luiz, o Felipe será capaz de responder. Porque a gente comunga. Se Deus fizer uma pergunta lá para o evangelista Tiago, lá no fundo, perto da esposa dele lá, a nossa irmã Liliane vai ser capaz de responder. Por conta da comunhão. Por conta do que há em comum entre eles. Por quê? Ah, não, mas o Tiago é teólogo, é formado nisso, formado naquilo. Mas não deixou de ser crente, deixou?
É crente. Ele pode ser formado, pode ser um PhD em teologia. Mas ele vai ter que fazer bondade, ele vai ter que temer a Deus, ele vai ter que respeitar as pessoas. Tudo isso o cristão faz. Tudo isso tem que ser comum ao cristão. Então hoje o que se ensina na igreja, irmãos, é para ser aprendido, é para ser vivido. O que se ensina na igreja hoje é para ser vivido. Quando alguém pega a palavra de Deus, por esse motivo todos nós temos acesso à Bíblia. Porque o que eu leio na minha Bíblia, na tua também tem. Então não é mentira, não é alguém fazendo um embuste ou contando um caso para você. Perdão. Não é alguém contando um caso para você de forma nenhuma. É a palavra de Deus e isso tem que ser comum ao crente. Nós precisamos, mesmo que nós sejamos pessoas diferentes, com formações bem diferentes, nós precisamos comungar em alguma coisa. Você pode ser doutor, você pode ser médico, você pode ser o que for, mas você tem que estar em comunhão com o que o Senhor Deus diz, em comunhão com o que a palavra do Senhor nosso Deus ensina. Eu peguei um ponto diferente, irmão, dessa comunhão que fala no texto aqui, só para nós parafrasear um pouco mesmo. Porque quando se fala em comunhão, a primeira ideia é arroz, feijão, é trazer bastante ajuda aqui para as pessoas serem supridas. E a gente pensa nisso quando se fala em comunhão. Quando se fala em comunhão, a gente fala, não, é ser amigo do fulano, ser amigo do Beltrano. Nem sempre isso, irmão. Comunhão é uma coisa que nos faz comum. Comunhão é uma coisa que faz com que eu e você sejamos iguais. Eu e você vamos ser igual nas nossas atitudes, na nossa maneira de pensar, na nossa maneira de agir. E isto fazia com que a igreja primitiva crescesse. Isso fazia com que as pessoas olhassem para a igreja e falassem que coisa estranha. Irmãos, o comunismo trabalhou em cima disto. Quando eles começaram a querer dizer que tudo tinha que ser igual a todos, que não poderia haver diferença de um para o outro. Só que eles enfiaram uma política louca no meio disso. Mas a comunhão requerida por Deus, ela não se limita apenas a arroz, feijão, a você comer essas coisas só não. Se aplica também à vivência, se aplica também ao seu dia a dia. Nós precisamos aprender a defender a ideia cristã. A ideia cristã nós precisamos aprender a defender. Hoje a gente refuta um monte de coisa, a gente vai contra um monte de coisa. Nós nem procuramos se a Bíblia apoia aquilo. Nós nem procuramos se é princípio de Deus, se é princípio bíblico. Nós condenamos, sem pensar. Sem pensar. E não deve ser assim. Irmãos, a igreja ela orava, a igreja ela falava com Deus, ela buscava esse entendimento, ela buscava essa comunhão. Senhor, é o Senhor mesmo que está falando? Hoje eu chego e falo assim, não, eu sou o pastor aqui, eu mando e acabou. E a igreja não era assim. A igreja não era assim. Irmão, eu fui adjetivado uma ocasião como fraco, porque eu sempre tive o conceito de orar. E saber onde é que Deus estava agindo nisto. E saber o que Deus estava querendo com aquilo. Eu sempre tive essa preocupação. De saber se isso aí estava de acordo com o que a Bíblia ensina, de acordo com o que Deus fala. Nós precisamos ter conosco esse conceito. Para vivermos então a comunhão no sentido total, não parcial. Não parcial. Hoje a mesma pessoa que estende a mão para me dar um pedaço de pão, lá na frente diz, ele deveria trabalhar para comer aquele pão que eu dei. Isso não é comunhão. E a igreja ela perseverava na comunhão e no partir do pão. Quando alguém chegava para você e te dizia, olha, eu trouxe um pão para você. Podia comer sem medo. Porque ela estava fazendo de coração, estava fazendo com amor. Estava fazendo com muita sinceridade, estava fazendo mesmo com muita graça.
Agora eu pergunto para você, hoje às vezes, quando alguém te dá alguma coisa, você fala, posso comer? Será que não vai me fazer mal? Me traz na lembrança uma ocasião, irmãos, em que essa cena eu cheguei a viver isso daí. Tinha umas pessoas, às vezes no interior, às vezes estava lá as minhas cunhadas, minhas tias, tinha lá a criação de galinha, aquele negócio todo, tinha plantação. A pessoa chegava, olhava por cima da cerca e falava assim, ô Júlia, que galinha gorda. No outro dia a galinha estava morta. Eu cheguei a ver isso. Aí nasceu aquela mania, põe uns pés de arruda no teu quintal, para que quando a pessoa a pessoa de olho gordo jogar a praga, a arruda puxa. Isso existia, gente, precisa fazer um cálculo. Então, às vezes, você até olha e fala, Jesus, se eu comer esse pão, será que eu vou ficar vivo? Mas o crente não pode ter esse negócio não, irmãos. Está tão ruim, eu vou dar para fulano. Não está prestando, eu vou dar para o ciclano então. Não, pode comer, eu que fiz. O negócio está aqui, está parecendo um tijolo. Mas nós fomos lá e doamos. Jesus. A igreja estava junto na comunhão, estava junto no partir do pão. Existia entre eles um negócio, irmãos, muito bom quando falou partir do pão. Que tudo era em comum para eles. Mas às vezes te falo, o comunismo pegou esse ponto que nós estamos tratando aqui, ele pegou esse ponto e transformou em política. E colocou um mandatário em cima aqui, e aí começaram com isso, então, a regenações, a fazer um monte de coisa. Mas eles estavam unidos no partir do pão. Se você não tivesse, e eu tivesse 2, eu daria 1 para você. Se na sua casa fosse muitos, na minha casa fosse pouco, eu tivesse 2 e você nada, eu te dava 1,5. Mas os 2 são meus. Eu vou ficar só com meio? Eu preciso só de meio. Ele precisa do restante. Eles estavam juntos no partir do pão. Tanto que, conforme diz a Bíblia, eles vendiam as suas terras, vendiam o que tinham, que estavam sobejando, e entregava na mão dos apóstolos. E eles dividiam para cada um conforme a sua necessidade. Então não havia entre eles miséria. E Deus sempre supria, irmão, sempre foi assim. Quando você tem esse espírito doador, esse espírito abençoado, que você quer ajudar, quer ajudar, eu te falo, Deus, Ele te supre, Ele não deixa faltar nada para você. Deus simplesmente não deixa faltar nada para você, quando você aplica isso na sua vida. O nome do Senhor, Ele é glorificado. Eles perseveravam junto nisto. Para eles era uma bênção. Todos viviam bem. E eles reuniam entre si, irmãos, donativos. Mandavam para igrejas de bem longe também, que estavam passando por necessidades. Eles mandavam. Tanto que o trabalho do missionário Paulo se baseou muito nisto. Ele visitava igrejas onde o pessoal tinha aceitado Jesus, a igreja estava se formando ali, e eles estavam passando por muita necessidade, então ele mandava cartas, que demorava dias, até meses para a carta chegar, pedindo ajuda, e a igreja preparava grandes ajudas e mandava. Porque a igreja tinha um espírito altruísta, a igreja se preocupava com as pessoas, a igreja não tinha essa ideia, não é folgado, esse daí é folgado demais. Não, eles eram muito altruístas, se preocupavam muito com as outras pessoas. Muito mesmo. Não era aquela pessoa egoísta que só pensa em si, só pensa em si, só pensa em si. Não, o altruísmo realmente, ele acontecia ali. O altruísmo era real ali. As pessoas eram servidas de acordo com a sua necessidade. Malandragem entre eles não existia. Então era fácil. Eles eram perseverantes no partir do pão. Isso para eles, irmãos, era lei. Eu vou contar uma história para vocês, muito engraçada, não faz muito tempo não. Nós temos do nosso lado aqui, o Perseverança. Eu conheci o Perseverança
na minha mocidade e adolescência, irmãos, era uma casinha, a dona Guiomar, ela era crente da Assembleia de Deus. E ela tinha uma amiga, muito amiga mesmo, as duas eram amigas de batalha mesmo, de guerra. Sempre tem isso na igreja, era muito amiga as duas. A amiga dela morreu, e ela ficou indignada com a morte da amiga. Mas indignou-se de uma forma tremenda, que ela chegou a sair da igreja. Aí falaram no ouvido dela que ela poderia, que tinha um centro, que se ela fosse lá, ela conseguiria conversar com a amiga. O Perseverança nasceu mais ou menos dessa ideia. Eu não vou ir muito a fundo, não. O Perseverança nasceu mais ou menos dessa ideia aí, irmãos. E ela começou então a fazer sessões para conversar com a amiga, e tornou-se a potência que tornou. Mas na ocasião, quando nós conhecemos ainda a casinha lá na Rua Bruna, eu ia namorar e passava em frente àquela casinha quando estava indo para casa, né? Estava ali o Perseverança, não ia muita gente, não ia quase ninguém. E existia sempre a reunião lá era do lado do Brasil para Cristo. Eu era bem fujão quando eu era mais novo. Eu gostava de cantar no Brasil para Cristo aqui da Bruna. Eu ia cantar lá para ser aplaudido depois do louvor, que eu não tinha costume na igreja, né? Então eu ia lá e começava: eram 100 ovelhas juntas no aprisco. Eu cantava meu 100 ovelhas lá. Quando terminava de cantar, eu ia sentar todo feliz, né? Um dia meu pastor me pegou e falou: você não vai cantar em lugar nenhum, vai cantar comigo nos ar livre da rua. Aí saiu me levando para cantar no ar livre e cortou minha asa. Mas na ocasião eu ia lá e tinha só a casinha do lado. Era só isso mesmo. E, irmãos, e com o braço social deles trabalhando, eles viraram essa potência que são. Aí nasceu lá também os amigos do bem, e isto, aquilo outro mais, e estão aí. Com prédios e prédios, estão comprando quase a Padre Maurício inteira. O do quarteirão ali para baixo, né? Só vão comprando, aparece alguém vendendo, eles compram. Aparece outro vendendo, eles compram. E não compram só um lado não, compram os dois lados. Aí faz a Bruna, a Lucas e a Padre Maurício. Eles estão indo. Mas sabe o que está fazendo eles forte? O partir do pão. Está fazendo eles forte, faz eles forte. Faz eles muito forte. Eu tive um gerente, irmão, na empresa em que eu trabalhei. E antes não estava tão forte assim também. E ele era aposentado, tudo, aí resolveu sair da empresa. A empresa, na ocasião, deu uma loja para ele, falou: a loja vai ser sua indenização e você toca para frente. Ele, maravilha, para meus filhos tenham o que fazer, ele passou a loja para os filhos, ensinou um negócio para os filhos, e ele veio se dedicar aqui ao Perseverança. É gerente mesmo, formado, ele é administrador. Muito bom mesmo. Veio se dedicar ao trabalho aqui. Assumiu uma série de coisas aqui no Perseverança. E nós só olhando. E lá entre nós, existia um rapaz. Ele era crente da igreja. Abençoado. Ele passava por momentos tão difíceis na vida dele. E ninguém ajudava esse rapaz. Às vezes a gente fazia vaquinha na empresa para ajudar ele. Começou depois a fazer besteira. Aí nós paramos de fazer vaquinha para ajudar ele. E começou as coisas a irem. Irmãos, resumindo desse moço. O pessoal do Perseverança chegou na casa dele. Indicado por esse gerente. Lá eles começaram a partir o pão com ele. Disseram para ele: o que você faz? Você paga aluguel? Eu pago. Foi: então você vai continuar trabalhando e pagando seu aluguel, mas nós vamos te ajudar no que a gente puder. Começaram a supri-lo com o quê? Com cestas básicas. Eles iam lá, levavam, entravam na casa dele, via a situação, e depositavam a cesta básica ali, leite para os filhos, aqueles complementos que as mães colocam no leite para os filhos, cuidava das crianças, cuidava dos dois. Ele sendo crente. A igreja foi e disse para ele: você não pode aceitar isto.
O moço se revoltou, falou: eu não vou aceitar e vou morrer de fome? Exatamente porque a igreja não sabia ou não sabe trabalhar no partir do pão. Nós não sabemos socorrer necessitado. Quando você socorre alguém com uma cesta ou coisa do tipo, você ainda humilha. É dessa forma que a gente faz. Ainda humilha. Eles começaram a ajudá-lo. Quando a igreja foi em cima e disse: você não pode aceitar porque você é membro da nossa igreja. Você não pode aceitar uma coisa dessa. Ele falou, ainda comentou com a gente na empresa: eu não vou aceitar como? O dinheiro que eu estou ganhando aqui, com o salário que eu estou ganhando aqui, eu mal consigo comprar comida, porque tem um lugar para pagar. Eu mal consigo comprar comida. A minha esposa não pode trabalhar porque tem que tomar conta das crianças. Vocês sabem o que eles fizeram? Eles foram lá. Tem uma creche deles bem aqui atrás, olha. Pegou os filhos dele, matriculou na creche, e eles tinham uma perua. Ela passa, pegava as crianças, que hoje já estão todos jovens, pegava as crianças e traziam para a creche. A esposa pode trabalhar. Você sabe onde está esse moço hoje? Ele trabalha na administração daqui, ó. Ele é meu amigo ainda. Ele trabalha na administração aqui. Sabe o que é o partir do pão. Hoje, se você andar um pouquinho aqui, tem um prédio aqui em frente, deve ter uns 4, 5 andares. É o prédio dos amigos do bem. Você sabe que esse braço social de quem é? É deles. Eles enchem várias carretas de comida e mandam lá para o Nordeste, onde eles já têm um braço social lá, trabalhando. Quando a igreja, irmãos, ela se coloca no partido, eu estou apresentando para vocês algumas coisas, porque é necessário isto. Quando algumas pessoas ricas perceberam que eles estavam trabalhando assim, começou então a vir aqui ajudar. Começou a vir aqui ajudar com presença, vem médico, vem psicólogo, vem não sei o que, vem não sei o que mais, vem um monte de gente aí, tudo para ajudar. Partir do pão. Jesus Cristo citou uma frase numa ocasião dizendo assim: os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Enquanto algumas pessoas se preocupam com vidas, nós estamos destruindo vidas. Nós estamos destruindo vidas. Com o nosso falar, com o nosso agir, com a nossa maneira de ser. Nós não temos tido misericórdia no partir do pão. No partir do pão. Nós não temos tido misericórdia. Irmão, essa palavra ela fala muito sério. Esses dias, irmãos, alguém chegou aqui para o pessoal do Perseverança e fez uma pergunta, antes das igrejas abrirem. Tinha um número de pessoas, a pergunta feita foi a seguinte: já voltaram às sessões? Sabe qual foi a resposta das pessoas que estavam saindo lá de dentro? Não. São os obreiros orando pela situação do mundo. São os obreiros orando pela situação do mundo. Assusta, né? Conta com verdade para mim, assusta. Irmão, essa é a realidade que eu vivo todos os dias. Talvez vocês não vivam isso, talvez por não andar muito por aqui, não conhecer muita gente na região, mas essa é a minha realidade todos os dias. Eles fazem e aparecem. Nós precisamos estar juntos no partir do pão. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quem essa semana orou pela situação do mundo? Dá um sinalzinho com a mão, por favor, sem querer humilhar. Nós dificilmente fazemos isso.
Até a oração da casa de Deus nós tiramos. Não é isso? É. Nós dificilmente estamos dobrando o nosso joelho para orar. E a igreja primitiva, eles eram perseverantes na oração. Irmão, eu estou vendo pastores brigar, não, eu quero a igreja aberta, eu quero a igreja cheia, eu quero isso, eu quero aquilo outro. Irmão, leva o povo para orar então, chama os teus obreiros e ora. Ora, persevera na oração, busca a Deus pela nação, busca a Deus pela própria igreja. Eu fui fazer uma reclamação para Deus, irmãos, que eu gosto muito de reclamar de vez em quando, mas para Deus, né? E foi uma resposta tão gostosa. O que você está fazendo para que isso melhore? O que você está fazendo para que isto melhore? Eu te falo com sinceridade, eu estava sozinho, mas me deu uma vergonha que eu sentei. Nós não estamos fazendo praticamente nada para que as coisas de Deus melhorem. Nós estamos todos correndo atrás do nosso próprio interesse. Se eu tiver um tempinho, Deus, a gente conversa, mas senão eu tenho mais o que fazer. Essa tem sido a nossa atitude, esse tem sido o nosso proceder. E essas coisas chega diante de Deus com um peso que nós não temos ideia. Irmãos, tudo que nós fizermos para Deus e envolve pessoas, é complexo. Tudo que nós fizermos para Deus e envolver pessoas, é complexo. O nosso Deus, ele é longânimo, Deus não se apressa. Deus não tem pressa. Ele não tem pressa. Ele diz, deixe a semente cair na terra. Deixe a semente morrer. Deixe a semente brotar. Deixe o pé crescer. E você vai colher o fruto. Você vai colher o fruto no tempo certo. Não vai ser fruto temporão, não. É fruto no tempo certo. É assim que Deus age, é assim que Deus trabalha. O nosso Deus não tem pressa. Deus não tem pressa, irmãos. Ele só espera a atitude minha. Ele espera a atitude do João Luiz aqui, ó. Diante de Deus não tem pastor João, não. Diante de Deus é João Luiz. Ele espera uma atitude minha. Ele espera que eu me posicione. Ele espera que eu chegue até a Ele. Ele espera que eu me manifeste. Eu sempre citei uma coisa, mas a gente sempre colhe. E a Bíblia nos confirma isso. A gente sempre colhe aquilo que nós plantarmos. Sempre. Nós não podemos nunca nos esquecer disso. Eu vou plantar, eu vou colher. A igreja perseverava na doutrina dos apóstolos, ela perseverava na comunhão, ela perseverava no partir do pão, que foi o que nós pegamos mais forte aqui nessa questão, e perseverava também na oração. E tem um negócio bonito aqui, olha. E em toda a alma havia temor. Toda a alma tinha um amor profundo, respeitador e obediente a Deus. Toda a alma tinha um amor profundo, respeitador e obediente a Deus. Qual tem sido a nossa vida, irmãos? Tem poucas coisas que a gente faz ressaltar da Bíblia e traz ao conhecimento dos irmãos. E dessas poucas coisas que a gente ressalta, pouquíssimas coisas as pessoas obedecem. O segredo da grandeza, o segredo da prosperidade, o segredo da vitória da igreja primitiva estava exatamente nisso, no temor que eles tinham de Deus. Nós não temos mais temor de Deus não, irmãos, isso acabou. Deus está se tornando banal entre nós. Jesus citou para os discípulos uma ocasião uma frase assim, olha:
Porventura, quando o Filho do Homem voltar à terra, ele achará fé? Hoje, irmãos, são os coaches que estão fazendo a lei. Não tem mais a mensagem inspiradora de Deus, não. As pessoas estão se preparando para isso. Ou aquele irmão ali, ele é arrebatador. Quando ele fala, amigo, ele fez um curso. Ele fez um curso. A mensagem por revelação, você não sabe nem falar direito. Deus usou até uma mula para falar. E você está questionando a escolaridade do irmão? Deus usou uma jumenta para falar com o profeta. Um profeta que era representante de Deus para os homens. Deus falou, você é maluco, rapaz, olha. Vai na jumenta, conversa com ele. Mostra a realidade para ele. E nós assim, vivemos por aí questionando as pessoas para não saber falar direito. Nós fazemos isso, questionamos as pessoas, não sabe falar direito. Ô amigo, jumento sabe. Jumento sabe. Jumento nem sabe falar. Deus abriu a boca do jumento e mandou ele falar ali. E ele entregou a mensagem. Só Deus. Só Deus. Em toda a alma havia temor. Irmãos, Deus ele pode tudo. Deus ele sabe tudo. Deus é dominador de tudo. Nós às vezes não conhecemos Deus de verdade, não. Nós não conhecemos Deus. E provamos isso todos os dias, que não conhecemos Deus. Exatamente pela falta de temor que nós demonstramos. Quando você tem temor a Deus, a Bíblia fala que você faz maravilhas. Deus através de você opera sinais. Quando você teme a Deus, coisas extraordinárias acontecem. Porque segundo a palavra de Deus, o temor é o princípio da sabedoria. O temor é o princípio da sabedoria. Se não me engano, Provérbios 9. O temor, ele é o princípio da sabedoria. Então vamos temer a Deus. E conta-se aqui, irmãos, que existia uma união muito forte entre os discípulos do Senhor, que chamavam a atenção de quem estava de fora. Chamavam a atenção de quem estava de fora. E o 47 fala assim, vamos no 46. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus. Quando eles se reuniam, eles louvavam a Deus. Quando você reúne, o que acontece? Quando você está reunido com alguém, o que acontece? Fofoca, disse-me disse, aquilo outro mais. Quando os filhos de Deus, da igreja primitiva se reunia, o que existia entre eles? O que existia entre eles? Louvor. Hoje, nós nos reunimos hoje com o intuito de vamos pichar o irmão tal, vamos pichar a irmã tal, vamos estragar a vida de A, vamos estragar a vida de B. A reunião está acontecendo para coisas erradas. Sabe onde? Em casa. Essa reunião era em casa. Todos os dias, eles se reuniam na sua casa com alegria e com singeleza de coração. Eles partiam o pão em casa. Vamos tomar um cafezinho lá em casa? Vamos sentar em casa, vamos tomar um café? Vamos. Então chegava, tinha louvor, tinha maravilha, tinha bênção. Eu me lembro quando o novo convertido ainda, irmãos, gente, por incrível que pareça, a igreja do meu tempo, ela era assim. Quando você ia na casa do irmão, a primeira coisa, quando você entrava, vamos fazer uma oração? Vamos. Aí fazia-se a oração. Aí sentava, conversava um pouquinho. Aí um abria a Bíblia, lia o texto,
Gente, dali a pouco tinha louvor, dali a pouco tinha oração, dali a pouco tinha línguas estranhas. Era uma maravilha. Eu vou usar um exemplo aqui até interessante, na casa da pastora Marta. Na casa da pastora Marta, na casa da nossa irmã Antônia. Todos os domingos, a mocidade da igreja ia para lá para comer macarronada que a irmã Antônia fazia. Ela fazia um macarrão gostoso com frango, gente, misericórdia, coisa boa. A mãe dela fazia um macarrão gostoso, mas muito bom o macarrão da irmã. Com frango, viu, Tiago? Aquela boca livre. Fazia um macarrão com frango gostoso só. A gente descia para visitar a Martinha, né, que ela estava meio fraquinha na ocasião. Descia todos os jovens lá na casa dela. E chegando lá, a irmã Antônia, não, fiquem aí que vai todo mundo almoçar aqui. A gente comia aquele macarrãozão bom lá. Sabe, acho que a gente estava uma despesa fora de série, todos os domingos lá. E ia fazendo. Era comunhão, mas ali tinha oração. Ali tinha profecia. Porque a primeira pessoa que eu vi pular debaixo do poder de Deus foi a mãe dela também, a irmã Antônia. Eu levei um susto naquele dia, eu era bem garoto, eu tinha, acho que devia ter uns 13 anos na ocasião. A irmã Antônia pulou tanto naquele dia que eu falei, Jesus, tem misericórdia. 13 anos, acho que estava com 14, 15 anos já. Ela pulava que era uma beleza. Eu falei, gente do céu, o que está acontecendo? Perguntei para o pastor Lino, o que foi? Ele falou, é o Espírito Santo de Deus. Reunião feita em casa. O pessoal se reunia, irmãos, era para isso, era para orar, era para cantar, era para comer. Coisa boa, muito boa. Nas festas, era a mesma coisa. Eu citei um culto aqui, que eles tinham o hábito de convidar o pastor para ir também, né, Edson? Convidava o pastor para ir lá na festinha de 15 anos do filho, ou coisa parecida. Hoje, não deixa o pastor vir não, que vai ter um balanço à cintura aí, que não vai ser brincadeira, né? É bom o pastor não vir, não. Eu não estou me convidando para festa nenhuma, não, viu, gente? Eu sou até meio travado para ir em festa. Mas, antigamente era assim. Não sou saudosista também, não. É só para mostrar uma realidade, o que acontecia na ocasião. Então a igreja era um lugar que acontecia milagres. Porque aquela família que fazia isso, ela vinha para a igreja, trazia a sua comunhão, a outra trazia a sua. E quando chegava era uma explosão de glória. Era uma explosão de glória dentro da igreja. Pessoas eram batizadas com o Espírito Santo, pessoas recebiam o dom de línguas. Quem sabe o que é dom de línguas aqui? Por favor, faz um sinalzinho assim com a mão. Rapaz do céu. Recebia dons de língua na ocasião. Falava diversidades de línguas. Irmãos, eu estou devendo um monte de coisa para vocês. Eu vou pagar em 2021, eu vou pagar. Só se Deus me der vida. Mas se Ele me der vida, eu vou pagar. Em nome de Jesus. Existia isso, porque não tem como você cobrar de alguém. Romanos, né? Como eu ouvirei se não há quem pregue? Como eu vou aprender se não há quem ensine? Nós vamos pagar nossa dívida. Vamos ou não vamos, Tiago? Você também é meio culpado, viu? É ou não é, pastor Jonatas? Vamos pagar a dívida? Então vamos. É ou não é, Luquinha? Você também vai ajudar a pagar a dívida, né? Em nome de Jesus. Nós vamos trabalhar esse ano, em nome de Jesus. E a igreja, irmãos, ela vai crescer para a glória de Deus. Crescer por dentro. Nós vamos crescer por dentro, em nome de Jesus. E eles perseveravam nisto. E eu quero te pedir uma coisa, irmão. Se alguém for na tua casa para falar mal dos outros, fala assim, ó, aqui em casa não. Me desculpa. Você pode vir quando você quiser, mas para falar mal dos outros não. Não, é só um negócio que eu vi. Você viu? Guarda para você, aqui você não vai falar não. Aqui você não vai falar mal de ninguém. A sua casa é lugar de bênção. Na sua casa você é sacerdote. Ah, mas eu vou perder o amigo. Perde o amigo, mas não perde a salvação. E se é teu amigo mesmo, ele não vai entrar na tua casa e falar dos outros, não. Faz isso, irmãos. Faz, porque nós observamos que quando a igreja se reunia, eles eram unidos. E todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos,
com alegria e singeleza de coração. Existia entre eles uma união muito boa. Se alguém trazia uma causa, era para orar por aquela causa. Gente, vamos orar por Pedro. Pedro está preso. Oh, Jesus está preso? Tá, vamos dobrar o joelho, então vamos orar por Pedro, para que o Senhor Deus possa tirar Pedro da prisão. Irmãos, e o Espírito Santo de Deus, ele ia lá, trabalhava lá, e a pessoa era livre, e ia para casa. Tanto que quando Pedro foi livre, ele bateu na porta, o anjo de Deus acompanhou ele, cada um de um lado, até a porta onde ele tinha que ir. Ele bateu na porta, a menina abriu e não abriu, a menina olhou pelo buraquinho e correu lá para avisar, é Pedro. Menina, por que você não abriu a porta? Nós estamos orando por essa causa, abre a porta logo, deixa Pedro entrar. De tão rápido que era a ação de Deus. E nós queremos viver isso novamente, irmãos. Nós estamos querendo viver isso de novo. Podemos? Vamos tentar viver isso? Vamos sim, irmãos. Você vai estar passando um problema lá do outro lado. Você vai entrar em contato, falar com alguém. Um grupo vai dobrar o joelho e começar a orar, Jesus, resolve essa questão ali, resolve essa questão ali. Dali a um pouquinho a pessoa vai ter o problema resolvido, vai se levantar e vai chegar até onde você está e dizer, Deus resolveu, amém? Nós cremos muito nisso, irmãos, porque é o que acontecia na igreja primitiva. E nós não somos diferentes. O Deus da igreja de dezenas e dezenas, centenas de séculos atrás, é o mesmo Deus do dia de hoje. Só que nós nos afastamos dele. Nós precisamos nos aproximar mais de Deus. Temos que nos aproximar mais e mais de Deus. Porque ele está tentando se aproximar de nós, o tempo todo. Só que nós não queremos, e Deus não força. Amém, meus irmãos? Que Deus nos ajude, que o Espírito Santo de Deus nos dê graça. E eu quero pedir para você, dá uma lidinha nesse capítulo 2 inteiro de Atos dos Apóstolos. Dá uma lidinha nele. Lê uma, lê duas, lê três, lê quatro, lê quantas vezes necessário for, para você entender a grandeza da igreja de Deus. Para você entender a grandeza da igreja de Deus. E a preocupação que Deus tem com a sua igreja. A preocupação que Deus tem comigo e tem com você. Leia que você não vai se arrepender não. Amém? O Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Eu quero te convidar a baixar sua cabeça aí um pouquinho. Vamos fazer uma oração a Deus. Querido Pai, Senhor Todo-Poderoso, te bendigo, Deus Santo, pela tua infinita graça. Louvo ao Senhor, Pai querido, por tua bondade e misericórdia. Pai poderoso, conforme o teu Espírito Santo nos dirigiu, Pai, que nós entregássemos a tua palavra, Pai, nós falamos. Eu peço a ti, Deus Pai Todo-Poderoso, Senhor Eterno, que a tua palavra possa encontrar guarida no coração dos teus filhos. Senhor, eles possam ser alcançados pela infinita misericórdia. E a tua igreja, Pai, viva o fruto dessa vitória, desse alcance que eles terão, Pai, da tua palavra bendita. Eu que te peço, Deus, no nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Eu quero convidar você para nós fazermos 2 minutos de oração de joelho pela vida do Eric. Pela vida do Eric. Para que o Senhor Deus possa processar uma grande obra ali. Amém? Vamos nos ajoelhar 2 minutos?
vamos dizimar na casa do Senhor e vamos ser abençoados no nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. A nossa irmã Gabriela vai estar louvando ao Senhor, e enquanto ela louva, nós vamos contribuir para a obra do nosso Deus. Salve os meus capaceiros, amém? Desde o ventre me conheces, tu me escolhestes para ti, por moedas de prata te vendi, e mesmo assim se entregou por mim. Teu amor me libertou de mim, e agora
verdade, em nome de Jesus. Glórias ao nome dos... Vamos de pé, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor e pedir a Ele que nos leve na sua bendita paz. Presbítero Jadilson, por favor. Salve a igreja capaz do Senhor, amém. Vamos orar a Deus, agradecendo a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas, por tudo aquilo que Ele tem falado aos nossos corações, e vamos pedir a Deus que nós não saiamos da mesma maneira que nós entramos nessa noite, amém? Que tudo aquilo que o Senhor colocou à mesa, que nós saboreamos, que nós possamos levar, e que isso possa fazer um efeito muito grande nas nossas vidas, amém? Glorioso Deus, soberano Pai, grato sou a Ti, ó Pai, pelo momento que nós estivemos aqui, na Sua presença, celebramos a Ti, ó Pai amado, com os louvores, e tudo aquilo que Tu tem colocado nas nossas frentes, Senhor Jesus, na nossa mesa, por tudo aquilo que nós temos aproveitado aqui, que possa fazer algo, Senhor Jesus, uma diferença muito grande nas nossas vidas, uma transformação espiritual, uma renovação nas nossas mentes, no nosso entendimento, e que possamos Te servir melhor. Sim, Deus, que nós possamos Te servir melhor, como soldados, como vasos, como obreiros, como simplesmente adoradores, Senhor amado, na Sua presença, e que verdadeiros adoradores nós possamos ser diante de Ti. Nos dê uma semana abençoada, Pai amado. Nos dê uma noite abençoada na Sua presença. E que possamos Te servir cada dia que passa de uma maneira melhor. Cada vez mais, melhora, Deus. Transforma o nosso entendimento. Nos dê um novo entendimento. E que nós possamos sair de uma maneira transformada na Sua presença, ó Deus. É o que nós pedimos nessa noite. E desde já Te agradecemos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Irmão Marcos Sanches, depois o irmão, posso falar com o irmão depois um pouquinho? Depois quero falar com o irmão um pouquinho, tá bom? O amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as duas consolações do Espírito Santo estejam com todo o povo de Deus, não só hoje, mas para todo sempre. Todos dizem amém, Jesus. Está encerrado em nome do Senhor Jesus. Deus os abençoe, irmãos.